Então, para todos vocês, não é? Para ti que escreveste e colocaste as tuas questões, a honestidade é sempre refrescante, não é? E de certa forma, este meio de enviarem as perguntas, ele acaba por ser ótimo porque tira um monte de coisas da frente que só atrapalham. Não é? Essa é uma das razões pelas quais os satsangs não são gravados. Porque senão vocês vêm e fazem aquelas perguntas aquela perguntinha da praxe que não tem nada a ver com nada e as verdadeiras perguntas não surgem. Então vira uma outra coisa. Enfim. São bastantes perguntas, não é? Que abordam um monte de temas. Então tentarei ser sucinto dentro do possível. Então, olá Shriman, há uns meses tenho visto seus áudios no YouTube e tem-me chamado muita atenção. Após ver seus últimos vídeos, senti de escrever. Eu nunca tive a oportunidade de estar contigo ainda fisicamente. De uns tempos para cá vem surgindo uma necessidade de mais esclarecimento nessa busca. Me tornei um buscador do bem-estar, como você diz. Há uns anos, iniciei uma busca através do yoga, meditação, sadhana, curso, etc. Me tornei instrutor de yoga, que se tornou também minha ocupação profissional. E através disso tudo aprendi, pratiquei e ainda pratico todas essas técnicas para silenciar, acalmar, sentir mais bem e todas essas coisas que você já sabe. No começo me sentia muito bem como ajudar as pessoas e tal, mas hoje em dia surge a necessidade por mais esclarecimento. Quando comecei a ouvi-lo, as palavras começaram a tocar em pontos diferentes em mim, ao qual nunca estive questionando. No entanto, essa busca espiritual tem-se tornado uma busca apenas por conforto e esse anseio profundo por preenchimento ainda permanece. Eu sinto que essa sede do buscador da verdade está despertando e crescendo, ainda que fique muito escondida por trás de todas essas coisas mundanas e todas essas coisas ditas espirituais. Existe um fogo que está a surgir. Muitas questões vêm a surgir, como trabalhar no mundo, como viver no mundo, como se relacionar. De fato, aqui dentro existe uma grande desesperança em todos esses pontos. Como se não fosse possível viver e se sentir realizado nisso. E os investimentos nisso perdem todo o significado. Mesmo os investimentos espirituais, os gurus, os mestres ou algo que possivelmente poderiam nos trazer respostas, estão envolvidos em sistemas onde giram muito dinheiro. E para aqueles que têm o desejo, muitas vezes não têm a condição financeira para se aproximar. Enfim, é meio que um desabafo, mas é como me sinto e vejo agora. Eu não sei mais o que seguir nem o que praticar. Tenho ouvido de outros satsangs, também de outros mestres, nos dizem não há nada para fazer. Ok, mas experimentar esse não há nada a fazer ainda parece inalcançável. Esteja simplesmente consciente da consciência. Entregue tudo a Deus. Ok, isso é muito bonito. Às vezes pode experimentar um vislumbre disso tudo, mas é muito difícil sustentar isso. Porque muitas vezes existem questões básicas que nos trazem e nos arrastam de volta para a ilusão, para a identidade egóica e nos perdemos. Existe também essa crença do que é ser espiritual, do que precisa fazer um buscador da verdade. Realmente ele precisa abandonar o mundo? Ele precisa se isolar? Enfim, acho que seja muita coisa já por hoje. Espero que em breve possa ter condições de estar em sua presença. De momento, essas são as minhas questões. Agradeço desde já pela sua atenção. Bom, agradeço agora. Vamos ver depois, não é? É ótimo, estas questões são ótimas e elas dizem respeito a alguns de vocês. Outros ainda chegarão lá a estes questionamentos. A maioria continuará como está, não é? E outros que chegam nestes questionamentos, a maioria também continuará como está. Então, eu vou tentar passar ponto por ponto para tentar simplificar, não é mesmo assim? Enfim. Então, me tornei um buscador do bem-estar, como você diz. Há uns anos iniciei uma busca do bem-estar, através do yoga, da meditação, cursos, etc. Me tornei instrutor de yoga, que se tornou também minha ocupação profissional. Isto é um caminho normal que tem vindo a ser feito. Não é?
E através disso tudo aprendi, pratiquei e ainda pratico todas essas técnicas para silenciar, acalmar, sentir mais bem e todas essas coisas que você já sabe. No começo me sentia muito bem como ajudar as pessoas e tal. Hoje em dia surge a necessidade de mais esclarecimento. Não é? Então isto, de certa forma, resume a busca da maioria, por enquanto, que está nestes meios alternativos. Ou supostamente alternativos, que nós já lá iremos chegar também. Não é? Alguns pontos são importantes ressaltar já neste momento. Não é? Estas são as palavras de alguém que se começa a questionar acerca do que tem andado a fazer. Até porque, não é? Nada como experimentar para começar a ter um feedback mais verdadeiro. Mas estas questões que estão a ser feitas, elas trazem uma revolta, uma certa revolta. Revolta talvez seja uma palavra forte, ou talvez não. De um buscador do bem-estar ainda, que tem potencial para se tornar um buscador da verdade, mas ao mesmo tempo está muito agarrado ainda às mesmas estruturas, à busca pelo bem-estar. Ainda está num conflito entre valores. E no fundo, tudo se resume aos valores. Mas se fosse um buscador da verdade, algumas perguntas que estão aqui até poderiam estar, mas seriam feitas de uma outra forma. De uma outra forma. É muito diferente a visão, a vivência daquele que já deu o passo, ou está a dar passos, que daquele que ainda está a pensar em dar passos. É muito diferente, porque os seus valores são muito diferentes. Então estes questionamentos são inevitáveis do ponto de onde te encontras. Quando comecei a ouvir as suas palavras, começaram a tocar em pontos diferentes em mim, ao qual nunca tive questionando. No quanto essa busca espiritual tem se tornado uma busca apenas por conforto e esse anseio profundo por preenchimento ainda permanece. Exatamente. Até porque questionar esses pontos, levanta essa revolta, porque te aponta para caminhos aos quais tu não queres cruzar ainda. Até porque a busca é por bem-estar. E estes caminhos, no imediato, não trazem bem-estar. Nem no imediato, nem no curto prazo. Até porque vais ter que passar pela selva dos teus próprios medos. Então, existe um evitar o próprio posicionamento no caminho, o posicionamento da busca pelo bem-estar, já é algo que vai de encontro ao caminho do buscador da verdade que está aí. São duas coisas que entram em conflito imediatamente. Sem espírito de sacrifício, não tem como avançar. Só tem como ficar sentado a questionar, a dizer mal da vida, e não estou a dizer que é isso que esteja a fazer. Eu sinto que essa sede do buscador da verdade está despertando e crescendo, ainda que fique muito escondido atrás destas coisas mundanas e todas essas coisas ditas espirituais. Existe um fogo que está a surgir. Bom, não só ela fica escondida, como ela desaparece atrás dessas coisas ditas espirituais e ditas mundanas. Hoje em dia, comodidade alternativa. Eu fiz alguns vídeos em que toquei alguns destes tópicos, E o propósito não é dizer o que está mal, seja lá o que isso queira dizer, é trazer uma oportunidade a buscadores como tu, por exemplo, e outros. Alguns vão ficar zangados, vão ficar chateados, virar costas. Enfim, não tem como... nem porquê. Enfim. Mas hoje em dia, eu te garanto que
As pessoas que estão no mundo dito mundano, completamente voltadas para investimentos mundanos, não é? Ou chamados mundanos, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer família e essas coisas, não é? E dinheiro e mais dinheiro e essas coisas. Eles são bem mais honestos, existe uma honestidade muito maior do que existe atualmente nas comunidades alternativas. Alternativas em que sentido? Porque têm práticas espirituais, têm conhecimentos espirituais e tentam ensinar os mundanos a viver melhor, a ser melhor, quando ao mesmo tempo as suas motivações são exatamente as mesmas e camufladas com uma imagem espiritual. O que é que está a ser passado realmente? Quando, de certa forma, continuam a cobiçar as mesmas coisas pelas quais eles trabalham, e alguns têm, não é? Continuam a entreter o mesmo tipo de sofrimentos, lutam da mesma forma como eles lutam. Alternativa em que aspecto? Porque comem melhor, vivem melhor em termos de menos fricção e tudo isso? Tudo bem. Mas isso depois traz esse esvaziamento que tu agora estás a sentir. E depois trará mais coisas. E de certa forma perde fogo, não é? Porque quando chega o momento de dar realmente passos, a maioria depois não tem fibra. O buscador espiritual atual, ou supostamente espiritual, está sem fibra. A maioria não tem fibra. Não tem fogo. Não é? E já viu tanta coisa e não viu nada, que parece que já não tem mais o que fazer, já esgotou todas as coisas. Não é? Já passou pelos mestres, já passou por não sei o quê, pelos ensinamentos, e não passou por coisa nenhuma. Porque as motivações iniciais, as motivações que permanecem, são as mesmas. Não é? Se tem a possibilidade de ser uma alternativa para aquilo que já está mais do que desgastado, já não faz sentido nenhum. Não é à toa que as pessoas no mundo, neste momento, a realizar tantos desejos que antes era impossível, estão cada vez mais deprimidas e sem sentido na vida, não é? Agarrando-se a estruturas decadentes. Não é? Cadê a alternativa? É muito difícil ainda se ver. A maioria da alternativa é a alternativa na forma, não no conteúdo. Seja, eram grupos, instituições para angariar fundos, pedir doações, porque o vosso trabalho tem que ser apoiado, porque ele tem muito valor. Isso é verdade, mas é ingênuo ainda. Cadê o fogo? Quais são os valores realmente que estão aí? Quais são os teus anseios? Se observares, na grande maioria, não é com as práticas, não é? Não é com isso, é com as contas, é com aquilo que se quer ter, é com o dinheiro que falta. E vocês têm tudo na vossa mão para criar uma dita comunidade alternativa. E isso começa com cada um de vocês. Cada um de vocês. E a coisa vai descambando, não é? Porque aqueles que tinham um impulso mais genuíno depararam-se com essas coisas, tiveram a fantástica ideia de se tornar instrutores e etc. E isso não é que isso esteja errado. Não está. Mas agora imagina. O buscador do bem-estar, ele busca estas coisas pelo bem-estar, não é? Ele vai trabalhar nessas áreas, não vai servir. Ele vai trabalhar nessas áreas para se manter, para ter aquelas coisas que todo mundo tem e está à procura e tudo certo. E só que são tantas cedências que ele tem que fazer pelo caminho
que muito rapidamente isso deixa de ter alguma coisa de espiritual. Não é? E o mundo que estás a experimentar, desde baixo aqueles que estão a chegar até ti, em busca de direcionamento, de alguma forma, até aqueles para onde tu olhas em busca de direcionamento, é como se fosse uma pirâmide. Uma pirâmide que funciona dentro dos mesmos valores. Lógico que não há saída. Mas a pergunta é, mas tu queres mesmo saída? Porque fazer perguntas é um primeiro passo, recebê-las é um outro. E receber perguntas pode ser bem mais complicado do que não receber. Ou do que receber essas perguntas. Essas respostas, não é? A resposta 31. Então, a comunidade alternativa tem o potencial de se tornar alternativa. Não é? E, de facto, a sociedade que hoje é considerada como modelo normal, quer dizer, mesmo aqueles que estão na sociedade normal e que não têm nada de espiritual, seja lá o que isso queira dizer, já conseguem ver, aqueles que têm mais visão, já conseguem perceber que isto já está mais do que caído. É um cadáver que parece que está a mexer, mas são só espasmos. Então, mas não são as estruturas, não é a forma. É o conteúdo, são os valores. Não é? Todo mundo hoje fala na nova era, nova era, nova era. Verdade. Mas a nova era, ela não é feita de homens velhos. De homens novos. De homens com valores novos, valores além, não é? Que estes valores antigos permitiram, seja lá o que se queira dizer. Mas não tem como fazer uma transição agarrada às velhas estruturas, aos velhos valores. Não é? A prática espiritual, por exemplo, vais trabalhar com os outros para os ajudar. Parece que sim, mas não é bem assim. Para o buscador da verdade, ele vai fazer isso, ele tem medos como todo mundo tem, não é? Ele está em honestidade a dar os passos que lhe são possíveis neste momento. Ele não olha para o topo da montanha e diz, vou saltar já lá para cima, não é? Mas lá para cima não é possível. Então vou ficar quieto aqui embaixo. Este é o buscador do bem-estar. O buscador da verdade, eu tenho que chegar lá em cima, mas eu vou começar por aqui, onde é possível. E vou dando em honestidade os passos que me são possíveis, questionando o que é possível. O que a orientação manda. Não é o que a mente acha, o que o coração pede. Sendo o buscador da verdade. Porque, como já falei em vídeos anteriores, o buscador do bem-estar é uma outra coisa. Os direcionamentos são diferentes. Então, ele pode se tornar um instrutor de yoga e o seu trabalho, a sua vida, é um serviço. Ele não perde tempo em busca de confortos porque ele já não tem interesse nisso. Não é? Ele ainda precisa de comer, de facto, não é? Seja lá o que se queira dizer. Outros não precisam. O mundo é bem variado. Mas isso não importa o que os outros precisam ou não precisam. Não é? Mas o seu trabalho torna-se um serviço. Ele agradece a todos os que vêm até ele, que lhe vêm mostrar uma parte dele. O seu trabalho pessoal nunca se esquece. Não é? E ele, nesse meio, ele pega o mínimo, ele dedica-se o mínimo necessário para a manutenção das suas necessidades básicas, que são aquelas que ele conhece agora, porque isso muda e muito, não é? E todo o resto do tempo ele guarda para intensificar o seu trabalho. No fundo, o seu trabalho toma conta do dia todo. Mas não é porque tu decidiste ser um buscador, um instrutor de yoga ou um terapeuta, ou seja lá o que for. E depois vais fazer uma carreira. Estabelecer um método ou chegar lá naquele ponto que agora, de certa forma, ambicionas.
não é? Enquanto a orientação mantiver isso. Porque chega um ponto, se isso for sincero, a orientação diz agora para. Não é? Agora para. Todos esses ensinamentos pelos quais vocês passam, eles têm algo para revelar. Mas não vai revelar se não passar pelo fogo. Aquilo que te faz ficar quieto, de certa forma, é aquilo que, quando não ficares quieto, desperta o fogo. E sem ele, nada. Vou tentar manter aqui uma certa... Muitas questões vêm a surgir. Como trabalhar no mundo, como viver no mundo, como se relacionar. De facto, aqui existe uma grande esperança em todos esses pontos. Como se não fosse possível viver e sentir realizado nisso, e os investimentos nisso perdem o significado. É o conflito entre o buscador do bem-estar em ti e o buscador da verdade em ti. Eles têm que andar de forma oposta, não é? De forma oposta não significa na forma, mas no conteúdo. Agora, quando se diz essas coisas na forma e no conteúdo, a maioria de vocês agarra-se a isto. Então é só o conteúdo, não precisa mexer nada da forma. Ufa! Para estes, tem que mexer na forma. Não tem jeito. Não é? A sabedoria, ela só é sabedoria se for sabedoria. Não é? Palavras sábias na boca de um tolo não são palavras sábias. Podem parecer bonitas, podem parecer as mesmas palavras, mas não têm o mesmo significado. Aquilo que diz, não é preciso fazer mudança nenhuma, porque vivenciou o processo, se libertou do que precisava de libertar, ele chega na conclusão de que, mas ele fez um monte de mudanças pelo caminho. Imagina-se que aquilo é o suco lá na frente. E é! De certa forma é. Mas não quando te agarras a isso para te protegeres de mexeres naquilo que te é importante ainda. Para evitares a dor, o desconforto. Já não é sabedoria. Já não é. Então, como trabalhar no mundo? Estas perguntas, não é, são do buscador do bem-estar. Quando o buscador da verdade estiver a ganhar, estas não vão ser as perguntas mais importantes. Isto tem a ver com os medos que começam a surgir, que esse fogo que dizes que está a despertar, começa a trazer ao de cima, começa a questionar. Os medos começam a vir. Queres dar reais passos em segurança? Não tem como. Não tem. Para o buscador da verdade, não é? Uma das primeiras coisas que ele precisa de ver, entender e ver na prática, é que a mão de Deus está em todo lado, em todo lugar. E as reais, eu reafirmo, as reais necessidades do buscador da verdade serão satisfeitas. Estarão lá. As reais. Aquilo que precisas realmente, não aquilo que tu achas que precisas. Mas quando fores um buscador da verdade, não é? Porque se és um buscador do bem-estar, és muito especial. Tens muitas necessidades. Então, de certa forma, o que for necessário de ser arrancado pela providência divina, será arrancado. Tem muitas vezes que é como se estivesse a arrancar as vísceras. Mas aquilo que precisas realmente do melhor e do pior para que o teu caminho continue num bom ritmo, estará lá. Com certeza não será aquilo que tu achas que deveria de ser. Com certeza absoluta. Mas tu vais ver. E nos momentos de desespero sentirás a presença inequívoca, o amparo.
Mas para isso já não poderás ser um ser tão especial. Mais simples, mais humilde, mais entregue, com certeza. Iniciar um relacionamento real com o sagrado, com o divino. A meditação e as práticas do yoga, para o buscador do bem-estar, elas trazem bem-estar. Bem-estar em relação ao que eles conheciam antes, não é? Do que era o normal. Mas elas também não trazem mais nada, porque elas são tão superficiais que também não têm como pegar mais nada. Mas as práticas por si só elas não fazem grande coisa, não é? Uma faca tanto corta uma jugular como corta uma fruta, não é? Depende da motivação que está por trás da mão que a segura. Da mesma forma, as práticas e as técnicas e, tudo, e os sadhanas e tudo isso. Ou seja, eu vivi em ashrams por 12 anos. Eu meditei 40 anos e nada. Claro, as motivações não eram ainda as adequadas. Só tem que dar em frustração. Não é? E é nessas frustrações é que se vê realmente quem é que ganha. Se é o buscador do bem-estar ou o buscador da verdade. O buscador da verdade não tem mais para onde ir. Ele não tem como voltar para trás. Ele já sabe demasiado para se conformar com as estruturas antigas. Ele só tem que seguir em frente, seja lá o que isso queira dizer. O buscador do bem-estar não. Ele ainda tem opções. E enquanto ele tiver opções, ele vai tomá-las. É só uma questão da intensidade do sofrimento ao qual ele esteja a ser submetido. E como eu falei anteriormente, sofrimento que aprisiona, volta para onde estava, com o tempo será o que liberta. E tempo é uma coisa bem... Enfim. Mesmo os investimentos espirituais, os gurus, os mestres, algo que possivelmente poderiam nos trazer respostas, estão envolvidos em sistemas onde giram muito dinheiro. O vosso dinheiro. Não é? O vosso, dos buscadores do bem-estar. E para aqueles que têm o desejo, muitas vezes, não têm a condição financeira para se aproximar. Primeiro que tudo, não é? Condição financeira para se aproximar não é um pré-requisito para um buscador da verdade. Já para um buscador do bem-estar, pode ser necessário. Pode ser um requisito. O buscador da verdade, ele sempre encontra o caminho. Existe uma porta aberta para ele. Não é? Primeiro, mestres, seja lá o que isso, já lá vamos, não é? Mas ele não tem mestres que ele escolhe. É o coração que manda. Não é uma coisa que eu vou pensar, vou para aqui, vou para ali, porque eu... Não é nada disso. O coração manda. E ele traz sempre uma porta aberta. Nem que o mestre lhe esteja a fechar a porta na cara. Quando um mestre te fecha a porta na cara, fecha a porta a um buscador da verdade, fecha a porta na cara, ele está-lhe a desafiar para ele abrir a porta. Para abrir a porta, ele vai ter que deixar um monte de coisas para trás. Vai ter que fazer coisas que, se calhar, ele nunca pensou. Vai ter que se questionar profundamente. Com certeza vai ter que sair dessas coisas de baixa autoestima, de que ele não tem valor suficiente e blá, 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 blá. Mesmo que o mestre esteja a fechar a porta, ele nunca fecha a porta. E se for um buscador da verdade, se o buscador da verdade aí estiver a ganhar, ele vai persistir até abrir a porta. Não tem nada de requisitos financeiros, ou seja lá o que for. Se tu carregas essas crenças, possivelmente vais ser testado nesse sentido. Até como eu expliquei anteriormente. O mestre está-te a testar. Está a ver se tens o que é necessário. Então, se fosse a ti, não perderia muito tempo a avaliar.
Mas um buscador da verdade sempre tem uma passagem para ele. Mas, como tu já percebeste, não é? Estas frustrações que estás aqui a falar, esta visão da vida, frustrações, talvez seja forte, talvez não, elas são dos olhos do buscador do bem-estar. E esta pirâmide que estás aqui a falar, não é? Ou que eu falei, não é? Que é os investimentos espirituais, os gurus, a sério, achas mesmo que um mestre a sério se senta dia após dia, conscientemente, sem dizer nada, não é? À frente de dezenas de buscadores do bem-estar e os fica a entreter com palestras acerca do... Sério, sem vos dizer, ao menos dar-vos a oportunidade de vos esclarecer da vossa condição, mesmo sério. Isto é o auge, é o caminho, é o cume, o topo do pico, de onde essa estrada que estás a caminhar é aí que leva. E claro, quer dizer, e este relacionamento fala muito do relacionamento entre as comunidades. E este relacionamento fala muito do relacionamento até dentro das comunidades alternativas. Não é? Não existe um real apoio mútuo. Eu não quero entrar muito nisto. São valores. Os valores precisam mudar. Não é? Mas isto... tu estás a ver um sistema do qual fazes parte. E aquilo aí que se rebela é o buscador da verdade. Porque ele não vê sentido nessas coisas, porque elas não têm. Não têm. Estar a dizer, a falar essas coisas todas, para buscadores do bem-estar, a falar sobre... Bom, isso é meio quase até um insulto para o buscador da verdade. Para aquele ser excelso, ígneo, que merece a mais profunda reverência. Ver um buscador da verdade é algo... é tão raro, tão raro. É um deleite. É um deleite. Mesmo que as tuas confusões, não importa em que nível de esclarecimento ele se encontra. Primeiro rasteja-se, depois começa a dar os primeiros passos, depois corre e por aí vai. É a mesma coisa, mas é um deleite ver. E é algo sagrado, é um processo sagrado. E então, vais lá e fazes as tuas perguntas do buscador do bem-estar e recebes respostas para o buscador do bem-estar. São esses que conheces. Não é? Pelos vistos, já foste em vários lugares e conseguiste lá chegar. Não é? Aqui parece que estás a ter alguma dificuldade. Chegaste assim, talvez tenha sido mais produtivo de certa forma, por enquanto, não é? Agora a questão é, será que estás mesmo com vontade de ouvir tudo isto? Porque lá nesses lugares não vais ouvir. Porque é tudo para ser bonzinho, ser simpático, ser espiritual, de um lado e do outro. Não é? Quem se sente do lado de lá, na cadeira alta, chegou no topo do caminho que tu estavas a fazer. E está tão convencido quanto tu estás, seja o que se queira dizer, que está tudo certo. Mas, de certa forma, está tudo certo. É a lei da oferta versus a procura. E ela vem à medida. Quantos e quantos não passaram por aqui? Pelo satsang aqui, não é? E perceberam, tiveram a coragem de se colocar, de se expor e de ouvir. Perceberam que não tinham estado a fazer nada até agora
E ficaram todos a dizer, agora vai, agora vou não sei o quê, agora não sei o quê. Nada. E voltaram para os mesmos meios, inclusive tinham dito que nunca viram algo ser tão direto, tão no ponto. Nunca mais os vi. Voltaram para onde estavam. Porque aquilo que agora tu estás a questionar, que é uma afronta ao buscador da verdade em ti, é um aconchego para o buscador do bem-estar em ti. E as expectativas de um lado e do outro são as mesmas. Os valores são os mesmos. São os mesmos. Muitos de vocês chegam aqui e quando começam a fazer perguntas, especialmente para vos proteger, acaba de ser uma proteção, e não espero que entendam isso, não é? Porque, enfim, a única coisa que eu posso dizer é, eu só respondo perguntas de buscadores da verdade. E encerro o assunto ali. É chato, não é? Chega a beirar o rude, mas explorar temas sagrados com uma mente mundana é um desrespeito. E não é um desrespeito para o sagrado, é para o buscador da verdade em ti. E isso tem um custo, não é? Com certeza não vais ouvir isso, enfim, mas tem. E quando o sofrimento chega, as pessoas dizem, porquê eu? Mas isto porquê eu? Ele não é realmente uma pergunta séria de quem quer saber o porquê, de quem está a assumir a responsabilidade, de quem quer crescer com isso. Essa estrutura, esse mundo que estás a falar, com os que estão em cima e os que vêm em baixo, são uma pirâmide. Não é? A pirâmide é o resultado natural de todos esses investimentos, essas caminhadas que se desviaram de um propósito sério. Não é? E tu tens a certeza que essas coisinhas às quais te agarras são tão importantes assim, que largar isso, que é uma coisa... Tu não tens ideia do caminho de um buscador da verdade. Isso são migalhas. Ele passa por coisas intensas, insuportáveis, mas também por coisas grandiosas, indescritíveis. Em tudo isso fica tão... não é insignificante, fica como é realmente. Todas essas coisinhas às quais te agarras agora. A mão de Deus está em todo lugar. E isso não é para servir de nenhum conforto, tem que ser visto. E só pode ser visto quando são dados passos reais. E todo o passo real é um passo de fé. Não no sentido de fé cega, é um passo que é dado sem saber o que vai acontecer. Esse é um passo de fogo. Não é? Enfim, é meio um desabafo, não é? Mais uma vez, o conflito entre o buscador da verdade e o buscador do bem-estar aí. E, de certa forma, um quer silenciar o outro de qualquer jeito. E eu te garanto que, se não entenderes que a maior parte em ti quer silenciar o buscador da verdade, não tens como sair disso. Se é que queres sair disso. Não é? Eu não sei mais o que seguir, nem o que praticar. Tenho ouvido outros Estado de Sangue, também outros mestres nos dizem, não há nada para fazer. Ok, mas experimentar esse não há nada para fazer ainda parece inalcançável. É claro. Não é? Partindo do princípio, eu só vou isolar o ensinamento em si, que é bem avançado. Não deveria de estar nas mãos daquele que ainda está preso a uma busca majoritariamente do bem-estar. Ou até poderia, porque eles podem estar presentes, devem estar presentes. Saber para onde eu vou,
Mas onde eu estou agora, onde eu estou preso, é tão importante, ou mais ainda. Porque quando chega um momento em que se está pronto para, então a coisa vem. Se não está pronto, não significa absolutamente nada. Não é? Mas experimentar, e se não há nada para fazer, parece inalcançável, com certeza. Para quem acredita que tem um monte de coisas para fazer, que depende de um monte de coisas, que a vida é em determinados moldes, que precisa disto e aquilo, não tem como permanecer muito tempo, não tem nada para fazer, só se for no intervalo do café. Não é? Esteja simplesmente consciente da consciência. Eu adoro estas colocações, adoro. Entregue tudo a Deus, claro, entregue tudo a Deus. Menos a tua luta por sobrevivência, menos a tua luta por afeto, por atenção, por importância, por propósito. Entrega tudo a Deus. O teu caminho espiritual, Ele que cuide dessa parte. Do resto cuidas tu. Desculpa, não? Enfim. E depois estes bailados, não é? Que esses que estão no topo desse mundo, não é? Fazem com as palavras. É como se fosse um atestado de idiotice para quem está a ouvir, não é? Enfim, não quer dizer que... não quer dizer que estas palavras não pudessem ter um conteúdo, não é? Mas se elas tivessem, com certeza que não estarias a fazer estas colocações. Enfim. Mas partindo do princípio que de facto isto era a coisa e era um ensinamento realmente espiritual, não é? Ok, isso é muito... Entregue tudo a Deus. Não é? Entregue tudo a Deus. Essas aflições são entregues a Deus. Não é? E aguenta esta bronca. Ou entregas ou não entregas. Entregas é largas mão. Não entregas, ficas tu a preocupar-te. Olha, cuida tu, mas cuido eu ao mesmo tempo. Então não acontece nada. Não é? Porque entregar tudo corta o investimento e aguenta-se a bronca. O que acontece com todos esses medos que ainda não aconteceu, já estás aí a tremer? Vão começar a vir ao de cima intensamente. De formas até insuportáveis. São passos de fogo. E o que vai acontecer a seguir? Vais ter que descobrir. Se souberes antes, se tiveres qualquer tipo de segurança antes, não tem fogo nenhum. É só mais uma mudança de forma sem conteúdo. Não é? Esteja assim... já falei, não é? Porque muitas vezes existem questões básicas que nos trazem e nos arrastam de volta para a ilusão, para a identidade egóica e nos perdemos. Claro. Não é? As prioridades sempre vêm ao de cima. Entende? Antes disso, estas palavras só podem ser para o buscador da verdade. Eu tenho que sempre frisar isso porque isto esquece muito fácil. E parece que ao falar com o buscador da verdade e falar com o buscador do bem-estar que é a mesma coisa. Não é. Eles vão interpretar diametralmente oposta. A interpretação será oposta. Não é? Então, entregue tudo a Deus que Ele resolve. Yupi! Mas o buscador da verdade vive o fogo que emerge. Hã? E essa luta é uma luta constante, porque a todo momento o buscador do bem-estar quer se erguer e tomar conta. A todo momento. Tem que estar sempre com muita atenção. Não dá para ter um monte de investimentos ao mesmo tempo. Não tem como. Não é? Mesmo as leis espirituais, os ensinamentos espirituais,
Se tivesse a coragem de os cruzar uns com os outros, ias perceber que os medos dos quais falas não têm fundamento. Ou acreditas ou não acreditas. Agora, se os ensinamentos são usados como patas de coelho, como amuletos, não é? Aí fica sem nada. Fica sem nada. As prioridades sempre se levantam. E na teoria, tudo é possível. Na prática, a maioria de vocês mostra que as coisas não são bem assim. Mas a teoria permanece. Tudo é possível. Quando começas a dar passos reais e questionar as tuas seguranças, os teus medos, essas coisas todas, é aí que se vê qual é a real prioridade. Se é do buscador da verdade, ele continua, ele não tem mais para onde ir. Se não é, se é mais alguma forma de busca de bem-estar, só tem como sucumbir. Todos os investimentos do buscador do bem-estar acabam em frustração, vazio. Esse é um grande recado, uma grande bênção. No mínimo nesses. Frustração e vazio. Hein? Muitas vezes em sofrimento intenso. E não é um castigo, é uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Existem questões básicas. Isto é importante. Básicas para ti, neste momento. Tem deles que questões básicas é, sei lá, enfim, o auge do mundano, da matéria, do poder e etc. Para outros, o básico é comer umas raízes e andar por aí, sei lá, longe da confusão, né? E ter água para tomar. Para outros, o básico é nem isso é necessário. E tem de tudo isto em buscadores do bem-estar quanto de buscadores da verdade. Não é a forma com que o ser vive que é reveladora, mas é o conteúdo. E isso só tu, só cada um de vocês, usando a honestidade, pode aferir. Só as práticas, as técnicas, tudo isso, ao serviço da motivação correta, podem trazer conteúdo. Eu já fiz tudo isso, já passei. Pessoas que dizem, já foram monges, já fizeram, passaram uma vida toda nessa, já passaram por tudo. E estão ali como se não tivessem feito nada. E têm de recomeçar tudo de novo. E de certa forma, vocês estão a passar isso, como uma moeda de troca com os mundanos e estão a repassar todo esse vazio também. A alternativa só é alternativa quando é realmente alternativa. E isso ainda não é. É um processo que está em movimento. Para o buscador da verdade é sempre um processo de esclarecimento. Motivações que ele via, sujeiras que estavam debaixo do tapete que ele não via e juraria de pés juntos que não estavam lá, e para ele essa era a sua verdade. Ele descobre 5 minutos depois que não era nada assim. E por aí vai. Mas isso, para um buscador do bem-estar, essa descoberta é uma rejeição. E ele já desistiu. Pronto, já colapsou. Para o buscador da verdade, aquilo dói, ver dói, mas há uma alegria junto, porque é uma oportunidade. Porque sem ver isso, como é que eu posso sair disso? O buscador da verdade e o buscador do bem-estar têm atitudes completamente opostas um do outro. Entendimentos opostos um do outro. Os ensinamentos dizem que estão codificados, os ensinamentos espirituais. Os textos, as escrituras, não estão codificados como imaginas.
E o que faz a revelação do seu conteúdo é o coeficiente de buscador do bem-estar e o coeficiente de buscador da verdade em ti. É isso que faz a revelação do conteúdo. Para uns dá uma revelação, para outros dá outra. Isso pelo qual não te questionavas e agora estás a questionar, é um mundo no qual estás inserido. E estás a ver o que diz respeito a esse mundo. O caminho do buscador da verdade é muito diferente. Existe também essa crença do que é ser espiritual. Bom, do que precisa fazer um buscador da verdade. Realmente ele precisa abandonar o mundo? Ele precisa se isolar? Não. Até porque ele já o abandonou. Ele já está completamente isolado. Isolado no sentido, ele já percebeu que aquilo não tem valor nenhum, não tem interesse nenhum. Então, como assim abandonar o mundo? Ele já o abandonou, já não tem importância para ele. Como assim isolar? Muitas coisas já ficaram claras para ele. Mas geralmente quem faz estas perguntas, não é? Tem uns que são muito rápidos quando entendem a largar a vida para trás. Larga a vida para trás e tal, vou para um ashram, vou para não sei o quê, vá lá. Para estes, para a maioria, não todos, claro, porque tem sempre exceção, cada um de vocês é sempre uma exceção, não é? As regras é uma coisa, enfim. Aqueles que são muito rápidos a fazê-lo, até podem se beneficiar, mas é muito pouco. Possivelmente beneficiariam-se mais ficando onde estão. Porque, sem dúvida, esse é o melhor lugar. Aí estão todos os teus desejos, todas as tuas aspirações, todos os teus apegos. Nada melhor para te abstrair deles e viveres essa cisão. Mas para a maioria isto não é possível. Não é? Então, quem faz este questionamento rápido, geralmente são os que estão agarrados à vida. A proteger-se dos medos e etc, etc. Então, a resposta maior é não precisa de nada. Mas para a maioria destes, não é essa. É sim, vais ter que largar. Mas para ambos, terão sempre de largar. O buscador da verdade já não importa se ele está num ashram, se está no meio do mundo, não sei o quê. Ele já não está ligado ao mundo, já não tem interesse nenhum nele. Não tem como se aproximar dos outros. O seu entendimento já está acima disso. Não foi um entendimento que ele percebeu de 2 mais 2. Foi o produto de vivências no ponto de ignorância onde ele estava e onde ele foi caminhando. Vocês tremem com... não é um processo. É e não é. Mas mesmo esse processo de não fazer nada e de não ser um processo, continua a ser um processo. E não é um processo. Isto não é antagónico. A maioria de vocês simplesmente não entende estas palavras. Nem aqueles que estão embaixo da pirâmide, nem os que estão lá em cima da pirâmide. O que, aliás, está tudo certo. A não ser para aqueles que não está certo. E é para isso que eu estou a falar, claro. Os outros não... Fiquem como estão. Por favor, não se preocupem porque não tem problema nenhum. A não ser que tenha. Bom, possivelmente deixei muita coisa para trás, não é? Mas também não tem como esclarecer um monte. A facilidade, portanto, a mais-valia disto estar gravado é que dá para ouvir várias vezes. Porque da primeira vez, se conseguires pegar 1%, já vai ser muito. Isto não é desmerecimento, é assim que funciona. A mente de um buscador do bem-estar funciona diferente de um buscador da verdade. Não é? Eles ativam-se por... A atenção ativa-se por palavras diferentes. Não é? Então,
de uma conversa que está a acontecer, para cada um de vocês, dependendo daquilo que estão à procura, a atenção vai se fixar realmente quando ouvem algo que toca nesse ponto. O resto fica meio abstrato. Hein? Tem que voltar e insistir, e insistir, e insistir. E à medida que se dão passos de fogo e que se liberta o peso, aquilo, a poeira que tapa os olhos, que confunde, o entendimento muda. Então, o que se entendeu hoje, amanhã já é diferente. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Sim, um monte de coisas ficaram por falar ainda. Mas por agora, está bom. Se quiseres mandar mais perguntas, estás à vontade. Outros de vocês que queiram mandar, estejam à vontade. Se por vezes estas palavras possam parecer polémicas, vos garanto que não há vontade nenhuma de polémica. Apenas estou a cutucar os buscadores da verdade. Não porque pediram diretamente, mas pediram de uma outra forma que também não cabe explicar agora. E é para dar uma oportunidade. E gravar estas palavras, digamos que possa ser este passo daqui, seja lá o que se queira dizer, vê-las já é o passo daí. Fazer alguma coisa com elas ou descartá-las, também já é daí. Tem muita coisa sempre disponível. Cada um pega aquilo que mais lhe interessa. Simples assim. Então, esses movimentos fazem parte deste momento. É algo que precisa crescer. Não é? Lembrem-se. Novas eras não se fazem com homens velhos, mas com homens novos. E todos vocês que já andaram por aí, vocês conseguem ver. Podem não aceitar, pode doer, podem se revoltar, que essa é a primeira reação, que ainda é pouco esclarecida, não é? Ou podem questionar, mas vocês conseguem ver. O caminho do buscador da verdade é muito diferente. Os seus anseios são muito diferentes. As técnicas que vêm, elas... É tudo muito diferente. Tudo muito diferente. E muito mais grandioso. Mas muito mais. Mas não tem como ser grandioso e ser pequenino ao mesmo tempo. Um ser pequenino está repleto de necessidades. É uma fragilidade só. Um ser grande já não é bem assim. Ele acolhe. Ele é autossuficiente. Então a sua visão é diferente, é muito diferente. Porque estas palavras... Vamos ver quem ganha. Buscador do bem-estar, buscador da verdade. Vamos ver.